Oi, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as artérias, né, que irrigam o coração e as veias também que fazem essa drenagem do coração. Assim, as artérias que irrigam o coração, a gente, são chamadas de artérias coronárias, e esse nome vem justamente porque coronário significa, se não me engano, tem origem do latim, que significa coroa. Então, a primeira pessoa que, né, descreveu essas artérias, ela achou, né, considerou que parecia que essas artérias rodeavam a superfície do coração, tal qual uma coroa, parecendo uma coroa. Por isso que nós chamamos de artérias coronárias. Aqui no coração, a gente precisa saber que nós temos duas principais artérias responsáveis por fazer toda essa irrigação do tecido cardíaco. Em especial, ele vai irrigar a camada epicárdica e o miocárdio do coração, né? O epicárdio e o miocárdio, porque o endocárdio ele vai ter ali nutrição por difusão mesmo, porque como é a camada mais interna, ela vai estar ali em contato com o sangue proveniente ali das câmaras cardíacas, né? Presente nas câmaras cardíacas. Bom, as nossas duas principais artérias coronárias que irrigam o coração são a artéria coronária esquerda, a CE, e a artéria coronária direita, a CD, aqui identificadas na figura. Então, a artéria coronária esquerda vai se originar ali do lado esquerdo da artéria troncocoronária e a direita do lado direito, como o próprio nome diz. Mas antes de tudo, como nós fazemos para saber se eu estou falando da parede anterior, se eu estou identificando a parede anterior do coração? Isto é, a parte da frente do coração. Justamente por meio da artéria troncopulmonar, porque a artéria troncopulmonar vai ser a artéria mais anterior que a gente vai ter no coração. Então, se ela é a primeira artéria que está aparecendo aqui mais anteriormente, é porque a gente está na face anterior do coração. Além disso, como é que eu faço para saber se é o lado esquerdo ou se é o lado direito? Primeiro que se você souber identificar as artérias coronárias, você consegue ver, por exemplo, que a artéria coronária esquerda, aqui também nós usamos a artéria coronária esquerda, então provavelmente a gente está falando do ventrículo esquerdo, e se você sabe identificar a artéria coronária direita, você também consegue, né, saber que estamos falando do ventrículo direito e do átrio direito. Mas vamos supor que a gente não sabe. Uma forma é a gente olhar justamente a artéria aorta, porque a parte descendente da aorta, né, que vai levar o sangue ali para as partes inferiores do nosso corpo, ela vai pender, né? Ela vai descer ali pelo lado esquerdo. Então ela vai estar sempre acompanhando o lado esquerdo do coração. E aqui a gente ainda consegue ver a cava superior, que ela vai ter que desembocar obrigatoriamente no lado direito. Então aqui a gente estaria falando do lado direito do coração. É uma forma de identificar. Mas bem, então agora vamos falar um pouquinho sobre as artérias e as veias que nós conseguimos encontrar na face anterior do coração. Aqui nós temos a artéria coronária esquerda. Aqui já descendo aqui, a gente vai ter o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, que também é chamado de ramo de artéria descendente anterior, né? E nós temos aqui logo do lado, nessa ramificação, que a gente chama ele de ramo lateral ou diagonal do ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda. Mas vamos entender isso aqui. A gente não precisa decorar os nomes, porque eles vão estar muito ligados à localização. Por exemplo, aqui, o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, ela vai passar justamente em cima, né? Se nós abrirmos esse coração, a gente consegue ver aí o septo interventricular. Então, é interventricular porque no septo interventricular, ou seja, entre os ventrículos, e é um ramo da artéria coronária esquerda. Então, como o próprio nome diz, ramo interventricular anterior, porque está na face anterior, na parte da frente do coração. A gente vai ter também o ramo interventricular posterior, mas depois nós falaremos sobre ele. E como se origina da artéria coronária esquerda, então o ramo da artéria coronária esquerda. E o ramo lateral é porque ele se encontra lateralmente ao ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda. Por isso que a gente fala que ele é um ramo lateral deste ramo. Bom, agora vamos vir aqui para outra ramificação. Aqui a gente tem a artéria coronária direita, né, se originando aqui do lado direito. E aqui a gente vai ter já logo um ramo aqui da artéria coronária direita. A gente chama isso daqui como ramo arterial da artéria coronária direita, como está identificado aqui. Aqui não tem muito jeito para decorar, realmente esse nome não acho que vai ter que ser decorado. Beleza, falamos aqui das principais artérias e a gente vai falar um pouquinho agora das veias. A gente tem aqui a veia cardíaca magna, magna significa maior, depois esse nome vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês quando a gente estiver falando da face posterior do coração. E aqui
nós temos a veia anterior do ventrículo direito, que é um nome bem fácil da gente saber, porque é uma veia, está na face anterior do coração e está no ventrículo direito. Então, a gente vai logo direto pela própria localização. A veia cardíaca magna também pode ser chamada de veia interventricular anterior, salvo engano. E aqui, né, não está muito legal de ver, mas a gente também tem o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês antes é que, assim, tanto a artéria coronária esquerda quanto a artéria coronária direita, elas vão se originar do seio da aorta, ou seio aórtico, que vai ser aqui na parte, uma dilatação da parte ascendente da aorta, então vai ser daí que elas vão se originar. E como, né, vão carregar o sangue arterial que vai irrigar todo o coração. Beleza. Agora a gente está pegando e virando aqui, vindo aqui para o lado esquerdo, aqui no sentido da margem esquerda. Então a gente está falando da margem esquerda do coração. Como vocês podem ver, a gente tem aqui a parte descendente da aorta, então ajuda a gente a identificar, né, que tá, como eu falei, está sempre acompanhando o lado esquerdo do coração. Aqui nós temos novamente o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, que a gente já tinha mostrado ali anteriormente, mas estava mais difícil de ver, então aqui nessa visão a gente consegue ver ele melhor. Aqui a gente tem o ramo marginal esquerdo da artéria coronária esquerda, e aqui nós temos o ramo marginal obtuso da artéria coronária esquerda. Dessa parte aqui, dessa margem do coração na margem esquerda, são esses os principais ramos que a gente precisa saber. Então, repetindo, ramo marginal esquerdo da artéria coronária esquerda e ramo marginal obtuso da artéria coronária esquerda, bem como o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. Pois bem, agora a gente vem aqui para a face posterior do coração. Vocês estão vendo que aqui a face posterior a gente não vê, né, a artéria troncopulmonar, mas aqui nós estamos vendo a veia cava inferior. Bom, aqui na parte posterior do coração a gente vai ter o seio coronário, que vai ser basicamente a convergência de 3 principais veias do coração, que aqui vai ser que as veias são responsáveis justamente pela drenagem do coração, então elas vão tirar sangue venoso. Além disso, na parte interna do coração, ali vai estar ali no septo interatrial, vai estar desembocando no átrio direito e vai estar próximo à fossa oval, a gente vai ter o ósseo do seio coronário, que é justamente o local em que vai ter onde vai desembocar todo esse sangue que vai ser colhido por ele aqui dessa parte desse coração, né? Bom, aqui nós temos a veia cardíaca parva. Parva significa pequeno, se não me engano também é originado do latim. Vocês podem observar que ela é mais fininha, tá vendo? Então por isso que a veia cardíaca parva, ela é mais delgada, mais magrinha, por assim dizer. Aqui a veia cardíaca magna significa maior. Tá vendo que quando comparado, por exemplo, com a veia cardíaca parva, ela é bem mais grossa, realmente maior, mais dilatada, assim. Então por isso que a gente chama de magna, porque magna significa maior. E aqui nós temos a veia interventricular posterior do coração. Interventricular está entre os ventrículos, né? Aqui do lado, né, logo do lado aqui da veia interventricular posterior do coração, a gente tem um ramo interventricular posterior da artéria coronária direita, também chamada de artéria descendente posterior. Então, assim como nós temos a artéria descendente anterior ou ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, nós temos o ramo interventricular posterior ou artéria, né, descendente posterior, que aqui vai ser um ramo da artéria coronária direita. Mas aqui nós temos uma pequena observação. Gente, 67% das pessoas têm dominância direita. O que isso significa? Que essa artéria descendente posterior, ela vai se originar da artéria coronária direita. Então, em outras pessoas, esse ramo aqui, a artéria descendente posterior, ela não se origina da artéria coronária direita, ela se origina da artéria coronária esquerda. Mas, na maioria das pessoas, como eu disse, 67%, ela vai se originar da artéria coronária direita. Então, vai ser justamente a artéria coronária direita e vai ser responsável por fazer a irrigação aqui da parede posterior aqui do coração, principalmente. Então, por isso que a gente diz que essa pessoa tem dominância direita. Se não fosse esse o caso, né, se fosse o contrário, a gente diria que ela teria dominância esquerda. Bom, aqui nós temos outro ramo da artéria coronária direita, que a gente chama aqui de ramo posterolateral da artéria coronária direita.
E aqui nós temos uma outra veia, a gente tem a veia ventricular esquerda posterior, bem fácil de identificar, está do lado esquerdo, vejam aqui a parte descendente da órbita, a gente consegue identificar facilmente que estamos no ventrículo esquerdo, e então se é uma veia e se está na parte posterior do ventrículo esquerdo, então vai ser veia ventricular esquerda posterior. Pois bem, agora a gente vai vir aqui para margem direita do coração. Aqui, né, que começa desde aqui, a gente tem uma continuação da veia cardíaca parva. Aqui também a gente diz que a continuação aqui a gente fala que também é a veia cardíaca parva. Aqui nós temos alguns ramos, né, que a gente se chama simplesmente de veias anteriores do ventrículo direito. Gente, essas são as principais veias e artérias que a gente precisa saber. E outra coisa, algumas observações que são interessantes de eu fazer aqui. Voltando a falar um pouquinho sobre a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A artéria coronária direita, ela vai irrigar a maior parte do átrio direito, do ventrículo direito, e também ela vai pegar e irrigar parte do ventrículo esquerdo, em especial a face diafragmática ou a face inferior do coração. Porque essa face diafragmática ou face nessa margem, a margem inferior do coração, ela vai ser formada principalmente pelo ventrículo direito, mas também parte do ventrículo esquerdo. Então, ele vai irrigar justamente essa parte do ventrículo esquerdo que compõe aí a margem inferior do coração. E também a artéria coronária direita ela vai irrigar o terço posterior do septo interventricular. E também ela vai irrigar os nós sinoatrial e atrioventricular. Mas ela irriga o nó sinoatrial, que faz lá parte do nosso sistema de condução do coração, apenas em 60% das pessoas. E ela irriga o nó atrioventricular, também outro componente do nosso sistema de condução do coração, em 80% das pessoas. Bom, agora a artéria coronária esquerda, por sua vez, ela vai irrigar o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, uma parte do ventrículo direito também, e a maior parte do septo interventricular. Ela vai pegar e irrigar os 2/3 anteriores do septo interventricular, enquanto que a artéria coronária direita vai pegar e irrigar apenas o terço posterior do septo interventricular. Aqui também, a artéria coronária esquerda, ela vai irrigar inclusive o feixe de His, ou feixe atrioventricular, que também faz parte lá do sistema de condução do coração. E ela também irriga o nó sinoatrial, mas apenas em 40% das pessoas, enquanto que a artéria coronária direita ela vai irrigar o nó sinoatrial em 60% das pessoas. Acho que essas são as principais informações que nós precisamos saber sobre esse conteúdo. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.